Bom dia! Iniciando hoje o nosso quinto dia da leitura do livro de Ruth. Hoje nós vamos ler o capítulo 1, os versículos... Ontem a gente leu o 6 e o 7, né? Hoje do 8 ao 14. Então vamos iniciar essa leitura? Eu fiz aqui até umas anotações para compartilhar com vocês. A leitura de hoje vai ser bem interessante. Diz assim, versículo 8, tá? 8. Ela partiu, Noemi, com suas noras, do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram muito mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Somente até aqui que a gente vai ler. Eu fiz algumas anotações aqui no celular para compartilhar com vocês. Vocês já perceberam que nem todo choro significa uma decisão? Esses dias eu li uma frase muito interessante que era: essa é a última vez que você vai chorar e depois desse choro tudo vai mudar, vai ter uma decisão. Mas nesse caso, esse choro de Orfa não foi uma decisão, não foi um choro de transformação. Existe um choro de transformação, mas nesse caso não. No texto de hoje, nós encontramos duas mulheres diante da mesma oportunidade, Ruth e Orfa. Elas estavam diante da mesma oportunidade de se decidir, permanecer ou ir embora. Mas hoje a gente vai refletir sobre isso, permanecer ou ir embora. Noemi decidiu voltar para Belém. Ela liberou Orfa e Ruth para terem a escolha dela. As duas passaram pela mesma situação. Ficaram sem sogro, somente com a sogra, ficaram sem maridos, as duas estavam viúvas. Mas tem uma diferença. A Orfa, ela beija e volta. A Noemi, ela abraça e permanece. Gente, olha isso. Eu fiz essas anotações ontem à noite. A Orfa, ela beija, chora, beija e volta. A Ruth também chora, mas ela abraça e permanece. Externamente parece igual, mas internamente era completamente diferente. Nesse livro que eu tô lendo, do Hernandes Dias Lopes, essas minhas anotações são com base na leitura, com base no livro dele também. Ele fala que a Orfa e Ruth representam dois tipos de resposta de Deus. Ambas sentiram porque choraram, mas só uma decidiu caminhar em fé. Ambas sentiram, mas só uma decidiu permanecer, caminhar em fé. Ele fala que a emoção não é uma convicção, não é uma conversão, e os beijos não são nenhum tipo de aliança. Orfa não saiu brigada, ela não saiu revoltada, ela saiu convencida de que ela poderia ter uma coisa melhor do que aquela vida. Agora a Ruth não, Ruth decidiu que não voltaria, mesmo sem ter nenhuma garantia, porque a Noemi não deu nenhuma garantia para ela. Olha, eu não sei como vai ser, eu não posso te dar filhos, eu não vou casar de novo. Mas a Ruth decidiu permanecer por fé. E fé não é o que sentimos, fé é o que decidimos. Às vezes a gente tá numa situação onde tudo parece contrário, como nessa situação de Noemi e Ruth.
Para onde elas iam, o que elas iam fazer, tudo parecia contrário, mas Ruth decidiu permanecer, mesmo sem ver, porque fé é isso. Fé é você acreditar sem você ver. Ruth escolheu permanecer e essa decisão mudou a história dela para sempre. Ela saiu de uma terra pagã para entrar em uma linhagem de Cristo. Orfa nunca mais se ouviu falar. Agora Ruth entrou na linhagem de Cristo porque ela decidiu permanecer. Ela saiu de uma terra pagã para entrar na linhagem de Cristo. Uma decisão, um passo, um permanecer. Talvez hoje a gente esteja se perguntando, né? Voltar ou permanecer? Talvez hoje aconteceu uma situação que te colocou numa bifurcação. E você tá pensando se você tem que voltar ou se você tem que permanecer. Porém, permaneça. Porque assim como Ruth permaneceu e a história dela foi mudada e ela entrou na linhagem de Cristo, o Senhor também quer que você permaneça em fé para que a sua história também possa ser mudada. Essa foi a nossa leitura de hoje, Ruth, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Amanhã a gente continua a nossa leitura e eu espero por você. Me conta se você tá lendo, tá acompanhando com a gente, se você gostou dessa parte, o que você acha, se você teve uma outra percepção. Vamos compartilhar a palavra. Orfa foi embora, mas Ruth permaneceu. Um grande beijo, um ótimo dia. Fique com Deus.